Olá a todos, olá amigas, olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Trabalho Espiritual da Mulher. No vídeo passado nós conversamos a respeito da mente e a urgência em ir mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e atuar por consequência. Disse no esoterismo que para um vinho novo é necessário um odre novo, ou seja, precisamos de um recipiente totalmente novo para que possamos receber um conteúdo novo, ou seja, uma nova forma de viver a vida, que nos permita trilhar uma caminhada espiritual, que nos permita nos desenvolver, nos autoconhecer e aos poucos ir fazendo aquilo que nos corresponde como alma, para o aprendizado da nossa alma, para alcançar os nossos níveis espirituais. Isso se faz na vida cotidiana, aqui e agora. Nós trazemos uma série de conceitos a respeito de tudo, nós trazemos uma forma de pensar extremamente condicionada, que nós aprendemos na escola, na cultura em que nós estamos inseridos, muitas coisas são nossas mesmo, dos nossos familiares, etc. E se fizermos uma análise muito sincera e profunda, vamos percebendo que apenas vamos repetindo essa forma de pensar à medida que vamos também crescendo, nos desenvolvendo, envelhecendo, correndo o risco de passar uma vida toda preso nas mesmas amarras. E isso é extremamente limitador e impeditivo de um trabalho espiritual, porque impede que a pessoa se conheça de verdade, que a pessoa tenha a capacidade de desenvolver suas potencialidades interiores, que é o propósito do autoconhecimento. A pessoa que vai conseguindo controlar a mente, a sua forma de pensar, ela também vai, por consequência, sentindo as coisas de uma forma diferente e tendo reações diferentes, tendo uma conduta de vida diferente. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma sequência disso, para vocês verem que o trabalho espiritual é a própria vida. Essa sequência muito clara e muito lógica é totalmente possível de ser percorrida por todos nós, executada. Nós vamos falar das emoções, algo fundamental, dos eventos da vida versus estados interiores. E por que é importante a gente conversar sobre isso? O que isso tem a ver com o trabalho espiritual? Como já disse, tudo, porque o trabalho espiritual não é nada desconectado da vida cotidiana, é a mesma coisa. Nós precisamos saber viver sabiamente a nossa vida, viver intensamente e sabiamente. E dessa forma, e aprendendo com as ferramentas e com o conhecimento gnóstico que nos proporciona e extraindo de dentro de nós todas as capacidades que estão no momento ocultas e atrofiadas. Isso se faz no diário viver. Isso se faz vivendo o presente, como nós conversamos na semana passada. E o que é a nossa vida senão uma sucessão de fatos e acontecimentos que geram coisas em nós, geram emoções, geram reações, geram estados de espírito, estados de ânimo, estados anímicos. Nós somos totalmente vulneráveis aos eventos da vida. E já que a vida é uma sucessão de eventos, é uma das definições, né? É a mais comum. Se alguém pergunta como é a sua vida, o que provavelmente a pessoa vai responder? Se pergunta para você como é a sua vida, provavelmente eu responderia meu nome, daria uma série de datas, de lugares, de espaço-tempo para localizar a pessoa, de sobrenomes, enfim, contaria uma história. Estamos falando então de eventos externos, porém isso é uma visão muito limitada do que é a vida de verdade. A vida, para ser contada numa história de forma autêntica, aí nessa história faltou toda a parte interna, faltou tudo que aconteceu internamente frente a esses eventos. Essa de verdade é a vida. Então, se o nosso trilhar, o nosso caminhar espiritual acontece na própria vida, como não olhar então para os eventos e como nós lidamos com cada um deles? Para que a gente possa ir vencendo essas limitações, nos conhecendo cada vez mais e eliminando aquilo que não nos serve. Porque tem muitas coisas dentro de nós que não nos servem para o nosso trabalho espiritual. Ou melhor, nos servem muito como aprendizado, como conhecimento. Toda a nossa parte que precisa ser eliminada, toda a nossa natureza inferior que precisa ser dominada, para que floresça a nossa natureza superior,
Isso é o aprendizado e isso é o trabalho. Então, o que faltou nessa história de vida? Faltou a pessoa refletir e mencionar para si, vamos dizer que isso é uma reflexão, os estados conscientivos, os estados de consciência gerados por esses eventos. E o que são os estados de consciência? É a raiva, é os ciúmes, é a desconfiança, é a alegria, é a euforia, é a autoconsideração, é o preconceito, é a contradição, é o temor, é tudo aquilo que se passa dentro de nós cada vez que algo acontece. E será que nós temos controle sobre o que sentimos e sobre o que se passa dentro de nós frente a cada evento? Em geral, não. Nós não temos controle sobre o nosso mundo interior, o que é extremamente perigoso, pois viver num mundo onde não se conhece é muito perigoso. Ou o que será que acontece com uma pessoa que é jogada numa selva super perigosa, sem conhecer nada de sobrevivência na floresta? Essa pessoa provavelmente vai durar pouco tempo. Ela não vai saber onde buscar alimento, ela não vai saber que animais vivem ali, ela não vai saber muito menos como se defender desses animais, ela não vai saber como encontrar água, se ela encontrar talvez ela beba num desespero e pode se contaminar. Enfim, ela corre perigos e riscos em todo momento. Provavelmente ela vai ter problemas sérios. Assim somos nós, pois nós vivemos, como estamos aqui seguindo essa linha de raciocínio, no nosso mundo interior. Essa é a vida. A folha de vida de uma pessoa, ela é determinada pelos estados conscientivos que ela produziu ao longo dessa vida. Claro, além dos fatos, das suas atitudes, frente à vida prática também. E como controlar isso? Já que nos diz Samael Aun Weor que a maior parte do tempo, os nossos estados interiores não correspondem com os eventos exteriores. Então, por exemplo, uma pessoa pode passar um ano planejando uma festa de casamento e depositando toda a sua expectativa na alegria desse dia. Ela já vive antes a alegria daquele dia. Ela deposita tudo ali. Só que chega no dia e as coisas às vezes não acontecem conforme planejado e essa pessoa passa aquela festa toda estressada, nervosa, triste, não vendo a hora que acabe. Ou seja, o estado interior dela não corresponde ao evento externo. E muito provavelmente, se formos fazer uma enquete entre todas as pessoas que estão na festa, cada um está vivendo um estado interior diferente, que não necessariamente vai corresponder àquele evento. Ao passo que, indo para um exemplo oposto, uma pessoa que trabalha sobre si para eliminar essas debilidades internas e ter um controle sobre os seus estados interiores, pode passar por uma situação aparentemente trágica, como a perda de um ente querido, como perder todos os bens que conquistou durante a vida, essas coisas que a gente vê acontecer e que acontecem na nossa própria vida, e passar por isso de uma forma serena, extraindo o aprendizado que aquela situação traz, fazendo luz daquela escuridão e já com uma consciência de que tudo na vida passa, de que o problema não existe, somos nós que damos a devida proporção a um acontecimento e podemos chegar a chamar de problema. Só que o mesmo fato pode ser um problemão para uma pessoa e para outra não. E digo mais, não acontece às vezes de nós vivermos uma situação que vemos um imenso problema ali e passa um dia, dois, nós conseguimos metabolizar aquilo, refletir, fazer nossa meditação e extrair um pouco de luz a respeito daquilo, e uma hora nós pensamos, nossa, como isso é simples, e eu estava vendo um problemão nisso. Isso significa ter controlado o estado interior. Então, em realidade, nós somos tais quais como folhas ao vento, totalmente vulneráveis aos acontecimentos externos, aos eventos da vida. O vento leva para cá, a folhinha vai para lá. O vento leva para cá, a folhinha vai para lá. Assim somos nós, infelizmente. Pois dessa forma vamos produzindo estados interiores que alimentam em nós instintos, alimentam debilidades. Ou o que será que se passou com um cidadão, por exemplo, que está no cárcere por assassinato? Algo moveu esse sujeito internamente para que se tornasse uma ação. Um ciúmes, por exemplo, pode ter tornado essa pessoa um assassino ou um ladrão. Uma necessidade mal compreendida pode ter tornado a pessoa um ladrão. Então, os eventos, os nossos estados interiores são um ímã para os acontecimentos exteriores.
não só pela consequência das nossas emoções, mas também por uma necessidade de aprendizado da alma. Isso é uma didática da vida. Então tudo aquilo que se passa internamente em nós é o que vai atrair os acontecimentos exteriores. E por isso a urgente necessidade de começarmos a nos observar o que se move dentro de nós frente a cada situação e aprender a viver o instante, viver aqui e agora, que é onde atua a nossa consciência, só no instante. A pessoa que consegue estar consciente frente a um evento, ela vai conseguir ter um controle sobre o estado interior produzido por aquilo. E a pessoa que vai fazendo um trabalho sobre si, eliminando esses erros que nós carregamos dentro, todos nós carregamos muitos erros dentro. Essa pessoa vai passando frente aos acontecimentos da vida com integridade, com equilíbrio, sem grandes euforias frente a uma alegria, porque sabe que aquilo vai passar e é apenas uma circunstância, não constrói nada para si dentro muitas vezes, e sem uma dor e um sofrimento profundo frente a uma situação difícil. Ou seja, vai adquirindo um equilíbrio, um centro de gravidade ao redor da consciência do ser, que é o que nos falta. E por que isso é tão urgente? Para já irmos concluindo, para que possamos mudar a nossa vida, para que possamos mudar a nossa vida exteriormente, se livrar do sofrimento, se livrar do pesar. Isso só é possível mudando os estados interiores. Uma pessoa melancólica, que sofre por tudo, que reclama da vida, que pragueja o tempo todo, essa pessoa ela fala que ela não aguenta mais esse sofrimento, que ela quer sair desse sofrimento. Só que essa pessoa não trabalha sobre si. Ela se sente uma vítima da situação e ela se afunda cada vez mais nesse buraco. Vai ser impossível essa pessoa sair dessa situação. Já uma pessoa que vai trabalhando sobre si, eliminando esses defeitos, pode passar por uma vida com muitos problemas de saúde, financeiros, perdendo pessoas, perdendo coisas. E pela consciência de que tudo passa, por ter uma consciência ativa, que sabe que a vida não lhe pertence e que a hora que acabar esse corpo físico, a vida vai seguir de outras formas, ganhará outro corpo físico, essa pessoa perde até o medo da morte, se fizer consciência, porque isso não é questão de conhecer, é questão de compreender. E a compreensão é uma faculdade da nossa consciência, da alma. E então, para já ir finalizando, deixo para vocês um desafio e uma prática. O desafio é para que durante os dias que se seguem, até que seja publicado o nosso próximo vídeo, que a gente se observe frente aos eventos da vida nos dias que se seguem. Vamos analisar frente a cada evento o que se move dentro da gente. Que tipo de sentimento, que tipo de emoção me gerou? As emoções, principalmente para nós mulheres que temos uma certa vulnerabilidade no centro emocional, precisam urgentemente ser controladas, para que nós possamos parar de ter grandes descargas emocionais, como uma grande crise de riso ou uma grande crise de choro. A pessoa, a mulher, o homem também, perde uma grande quantidade de energia nessas crises emocionais. Essa energia que deveria estar sendo empregada no trabalho espiritual, porque é a mesma energia. Essa energia que deveria estar sendo empregada para a autoobservação, para a meditação, para fazer suas análises internas, para adquirir essa sinceridade consigo mesmo. Essa energia está sendo gasta numa crise de choro e num sofrimento muitas vezes. Então é preciso que nós façamos um esforço para nos controlar. Para que não caiamos nessas situações, vamos observar antes de vir a crise o que está se movendo dentro de nós e procurar fazer uma análise muito profunda e sincera para tentar entender a causa daquele estado interior, que nós já sabemos que vai estar no ego, porque o ser, a nossa alma, o espírito, tudo isso que é divino e que é perfeito em nós, não sofre. O que nos causa sofrimento são as nossas debilidades, é o agregado psicológico, ou seja, é algo que se agregou à nossa psique, que não faz parte da nossa natureza verdadeira. E nós vamos estudar mais sobre isso no próximo vídeo, para daí ir fechando esse raciocínio. E a prática que eu proponho para vocês é uma ferramenta que nós devemos utilizar para ir conseguindo controlar os estados interiores, que é a concentração. Nós devemos desenvolver o sentido da concentração, mas não aquela concentração, não, eu estou lendo um livro aqui concentrado. Não, isso é um esforço da mente. A concentração é um sentido natural, que advém a partir do momento que a pessoa pratica. Vamos no nosso quarto, num lugar em que costumamos ficar quietinhas,
fazer um ponto na parede, colocar num sulfite, desenhar um ponto, pode até fazer o símbolo do infinito, aquele 8 deitadinho, e desenhar mais fortezinho ali o ponto central. Colocar isso na parede e olhar fixamente para esse ponto durante 10 minutos todos os dias. Essa é uma prática muito simples, acessível a todos e que vai fazendo com que a pessoa desenvolva esse sentido da concentração. A pessoa que tem a capacidade de se concentrar, tem esse sentido da concentração desperto, é uma pessoa que consegue viver os eventos aqui e agora, sem se identificar. O que é se identificar? É a gente se mesclar com o evento. Por que os estados interiores equivocados acontecem? Porque eu vejo uma cena de violência e já me projeto para aquilo. Já dá aquele bolo no estômago, aquele sofrimento, a vontade de chorar, como se a violência fosse comigo. Como num filme, como numa série, a gente vive essas emoções todas. Geram muitos estados por conta da identificação. A concentração ajuda com que nós não nos identifiquemos com tudo por aí e mantenhamos esse centro de gravidade ao redor do nosso ser. Então fica aqui o nosso desafio, a nossa prática, muito simples. Falaremos sobre mais práticas no vídeo apropriado lá no final desta série, tá bom? Um abraço e até a próxima!